Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Proletariando, um podcast / vídeo no YouTube que vocês vão ver aí, para a gente debater um pouco mais sobre o papel dos cientistas sociais na sociedade. Então, esse é um projeto que iniciou ali no Bebidas Sociais, que é a página que eu tenho no Instagram, e agora em parceria com o Ecos Dialógicos, que é a página do Augusto, que é o nosso parceiro aqui do podcast. E a ideia é a gente realmente fazer um bate-papo inicial, se apresentar aqui para vocês conhecerem um pouco a gente, mas como a gente é muito ansioso, a gente não trouxe um piloto só de apresentação. A gente trouxe a apresentação e já uma reflexão, né? Já um debate aí sobre o papel do cientista social. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho se cientista social só pode ser professor de sociologia, né? Que é um mito aí que tem na nossa área. Então, para vocês saberem um pouco mais aqui sobre a gente, eu sou a Beatriz, mas muita gente me conhece como Bibi, por conta de vidas sociais. Eu sou estudante de Ciências Sociais do 5º período, sou bolsista pelo ProUni, estudo na PUC Campinas, e demorei um pouco para entender que eu queria ser cientista social justamente por conta desse medo de não saber onde o cientista social pode atuar, se ele só pode atuar na sala de aula ou não. E levei aí um tempo para entender que eu realmente deveria seguir essa área, mas ao longo dos episódios vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre essa dor. E hoje estou aqui com o Augusto, que é o nosso parceiro também. Então vou passar a bola para o Augusto se apresentar um pouco aí para vocês. Oi, pessoal, meu nome é Augusto, como disse a Bibi, sou conhecido como Augusto mesmo, mas ultimamente a galera tem me chamado de Gugu, e eu também faço Ciências Sociais na PUC Campinas, sou bolsista do ProUni, estou no 3º período, é uma história um pouco conturbada aí, a questão de período, né, porque eu entrei, na verdade, em 2018, nas sociais, só que só retornei em 2022, vocês vão saber um pouquinho do porquê. E eu não sabia muito bem o que era ciências sociais até o momento em que saiu a minha nota do Enem ali, mais ou menos. Aí depois meu professor de Sociologia do Ensino Médio me apresentou, vi um vídeo sobre, li sobre a grade, e aí eu me apaixonei. E é isso, a gente vai falar um pouquinho mesmo sobre esses mitos que tem sobre ciências sociais. E, na verdade, o que me parece mesmo é de que ciências sociais tem um pouco de uma zona nebulosa, assim, né, sobre vários aspectos dela mesmo, assim, né, para a galera compreender. Então, a gente espera aí, nesse episódio aqui, trocar uma boa ideia sobre isso. Boa! Então, para a gente começar, né, por que a gente resolveu trazer justo esse tema, né, do papel do cientista social? Eu acho que é meio pela dificuldade dos dois, assim, não sei, pelo que eu e Augusto conversam um pouco. Ninguém sabia direito o que o cientista social fazia quando a gente iniciou, sempre foi meio que um desafio aí, né, tipo, até realmente a matrícula na faculdade. E também porque hoje a gente tem um pouco mais de contato, assim, com outros estudantes, né, e eu recebo, tipo, muita dúvida, assim, sobre o que o cientista social pode fazer, se é uma faculdade legal para escolher ou não, esse receio, né, do mercado de trabalho que a gente não vê na faculdade. Então, acho que é uma das maiores dores, assim, desse profissional, né. Sim. E aí queria entender também um pouquinho de você, Augusto. Como que você chegou até as ciências sociais? Qual que é a sua visão desse profissional hoje no mercado de trabalho? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, a minha chegada foi bem engraçada mesmo, né? Porque eu primeiro não tinha muita perspectiva no ensino médio de fazer uma graduação, né? Aliás, antes da gente começar a gravar, eu falei para você que eu já quis ser
agora astrônomo, quase que fugiu a palavra. E aí, claro que era porque eu não sabia que precisava fazer física, né? Senão eu já não queria desde antes. Mas, enfim, só tinha ideias vagas sobre o que eu queria fazer de faculdade, não sabia exatamente o que era esse universo. Aliás, é outra coisa que eu acho que é um desafio também, as pessoas entenderem o que de fato é a universidade, né? Tipo, às vezes, de que não é aquele bicho de sete cabeças, enfim, né? Mas ensino médio não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Eu fiz o Enem, assim, decidi fazer o Enem. Comecei a estudar para o Enem 6 meses antes, na verdade, nem tinha muita ideia do que eu queria fazer, nem se eu ia fazer de fato. E aí foi quando chegou na época de sair a nota, que eu fui conversar com professores, e eles falaram, aí o meu professor de sociologia, né, ele falou assim, por que você não faz ciências sociais? Eu falei, o que é isso? Ele, estuda sociologia, antropologia, ciência política e tal. E eu falei, beleza, vou dar uma olhada. Aí foi quando eu entrei até na PUC mesmo, no site da PUC, porque ele tinha me recomendado o vestibular social, aliás, né? Eu fui bolsista primeiro pelo vestibular social e depois pelo ProUni. E aí eu fui dar uma olhada no vídeo. E quando eu vi de que a ideia do cientista social era. E lá no vídeo fala sobre várias áreas, né? Fala sobre a área do terceiro setor, das ONGs, fala sobre o mercado privado, assim, da gente fazer pesquisa de mercado, né? De intenções de compra e tudo mais, ou se não na área política, e enfim, eu fiquei tipo, pô, mano, interessante. Mas o que mais me cativou mesmo foi a ideia de que é uma ciência voltada para a compreensão da sociedade e das suas estruturas, né? Mas o que me chama muita atenção mesmo sobre o profissional, até estava lendo sobre isso, é de que, no fim das contas, o profissional das ciências sociais, queira ou não queira, ele acaba trabalhando com uma análise crítica, né? Existe um olhar sociológico, existe um olhar do cientista, da cientista social, para a sociedade que é muito típico, assim, para a compreensão. Isso vai estar em qualquer que seja a profissão. E aí, isso me encantou muito, para poder escolher as ciências sociais e até mesmo para poder permanecer nela e pensar em ser profissional dessa área. E para você, Bibi, como, como foi esse processo? O meu processo foi complexo, assim, tipo, eu sempre quis entender, assim, desde criança eu fui muito curiosa, assim, eu queria entender por que que as coisas eram como elas eram. E, tipo, na adolescência eu comecei a questionar isso mais ainda, assim, tipo, por que que tem que trabalhar? Por que que tem que casar? Por que que tem que ter filho? Sabe, tipo, essas coisas do cotidiano, assim mesmo, né? E só quando na verdade, quando eu tava ali na oitava série, eu achava muito legal que, tipo, no ensino médio eu ia ter aula de filosofia e de sociologia. Eu falava, nossa, eu vou estudar sociedade, meu Deus, porque é um negócio, tipo, diferente, né? E eu acho que adolescente tem isso, um pouco de, ai, quero novidade. E aí, quando eu entrei, já tinha uma expectativa, assim, mas no meu primeiro dia de aula, tipo, eu já me apaixonei por sociologia, porque o meu professor, ele trouxe um debate, assim, sobre a questão do senso comum, de como a gente se comportaria caso chegasse uma professora trans para dar aula, assim. Porque não é um negócio que a gente está acostumado, e eu já falei, meu Deus, que aula legal, que não sei o quê, tipo, porque já chegou meio que quebrando paradigmas, assim, né? E aí, eu sempre fui, tipo, gostando cada vez mais, né, de sociologia, e aí eu fui tentar entender um pouco mais o que ela era. E aí eu descobri que era uma ciência mesmo, assim, que estudava as sociedades, e aí eu falei, meu Deus, quero fazer isso, mas eu Uhum. quero fazer como hobby, porque eu não quero ser professora. Então, tipo, eu ficava muito nessa noia. Eu sabia que eu ia fazer ciências sociais, mas não que eu queria seguir, porque pra mim só dava pra ser professor. E por incrível que pareça, hoje em dia eu quero ser professora. Mas enfim, isso eu fui entender depois de 6 anos, assim. Então, tipo, eu terminei o ensino médio e eu não entrei na faculdade e nem busquei entrar, assim, porque eu não via perspectiva em faculdade e, tipo, eu, sabe, não queria ser professora, então, tipo, falei, Uhum. não preciso de uma faculdade. É engraçado, né? Porque hoje eu amo estar na universidade, tipo, enfim. Aí eu comecei a trabalhar no mercado convencional, tipo, comecei a trabalhar com vendas, já fui recepcionista, e aí eu achava um saco. Eu ficava tipo, meu,
não pela profissão em si, mas, tipo, pela rotina. De, nossa, eu vou ter que ficar aqui sustentando o lucro de uma outra pessoa. Tipo, já tinha essa visão, assim, sabe? Falava, a vida é mais que isso, não quero isso. E aí eu demorei para entender que, tipo, eu queria mesmo falar para as pessoas sobre algo que eu gosto. Eu queria ensinar para elas sobre algo que eu gosto e que é muito relevante para a sociedade. E aí eu falei, não, eu vou fazer ciências sociais, eu quero sim ser professora, tipo, mas demorou muito tempo. Então, eu não tive um apoio, né, tipo, no início lá, para alguém falar para mim, em ciências sociais você faz isso, faz aquilo. O professor, apesar de todas as dificuldades, né, que tem, não é um profissional que você vai passar fome sendo professor, sabe? Tipo, porque tem Uhum. umas ideias bem tortas, assim, sobre o professor hoje em dia. Tipo, já ouvi de amigo meu próximo, da pessoa virar pra mim e falar assim, nossa, coragem, hein, que você quer ser professora. E, tipo assim, pô, coragem é eu ficar trabalhando num trampo que eu não curto, sabe? Então, meio que foi esse caminho, assim, bem tortuoso que demorei pra entender o que eu realmente queria fazer, né? Pode crer. Enquanto você falava sobre seu ensino médio, eu lembrei do meu, assim, porque a sociologia, para mim, não foi algo tão prazeroso, porque, na verdade, protestante como sou, mas aquela época eu era muito mais fundamentalista, né? Tipo, nossa, demais, assim. Tanto que a tradição que eu participava, a comunidade que eu participava, era ultrapentecostal, digamos assim, né? Não por um termo técnico específico, mas por força de expressão no ultra aqui. Mas de uma vida espiritual, assim, pra vocês terem uma ideia, mano, você vai sair de casa, você vai pegar o olhinho de unção e não sei o que lá, para você se precaver de males que você pode ter no seu dia a dia, e o dia inteiro você batalhando contra é, poderes espirituais aí que estão contra você, enfim. E essa era a minha visão. Então pensa, minha visão era super metafísica, transcendental, assim, sabe? Tipo, transcendente, Sim. enfim, era de outra vibe. E eu comecei a ter aula de sociologia no ensino médio. O professor, ele, até hoje eu não sei se isso é verdade, né? Mas enfim, diziam assim, ele é ateu, e eu ficava assim, misericórdia, velho. Como assim um professor pode ser ateu, que não sei o que lá. E aí eu comecei a trocar ideia com ele e era sempre embate, porque a minha visão era de fato muito fundamentalista e ele chegava com sempre uma antítese, assim, sabe? Era um choque muito grande. E a questão é de que isso moldou muito a minha percepção de sociedade, de vida, até mesmo de cristianismo, sabe? De como perceber a existência e tudo mais. Tanto que a minha resposta é quando eu digo que, para mim, é muito mais sobre o que é ser cientista social, né? O meu apreço por estar e permanecer nas ciências sociais é muito mais pelo que é ser do que pela profissão, é pelo fato de que juntou a conversa sobre a sociologia, que no caso para mim foi um desmonte de ver a sociedade como ela é, como se fosse eterna. Porque normalmente a gente tem essa questão, né? Ai, tava pensando sobre isso até hoje cedo, pensei em gravar, mas a ideia quando você pensa assim, na igreja, por exemplo, eu sou vocacionado para alguma coisa, Deus me criou para alguma coisa. Normalmente, quem pensa nisso, pensa de que Deus criou para uma profissão específica, Uhum. entende? E aí, a ideia é de que quando eu percebi de que a estrutura social e econômica que a gente vive atualmente, na verdade, foi criada historicamente em um momento específico, eu pensei assim, não faz sentido eu achar de que uma pessoa é vocacionada somente para a profissão X e Y, sabe? Então, tipo assim, será que uma pessoa é vocacionada só para ser acadêmica, só para ser vendedor, enfim, e sem juízo de valor aqui sobre as profissões, né, e tudo mais, mas será que são vocacionados só para isso, né? Aí eu comecei a pensar, mano, não necessariamente. Aí, esse foi o choque que aconteceu comigo no ensino médio, sabe? Tipo assim, de perceber que a minha visão religiosa precisava se adequar ao contexto social que eu vivia, porque não dava para transpor tudo que estava lá 2.000 anos atrás, ou na compreensão cristã 5.000 anos atrás, trazer para cá numa boa. E aí foi isso, meu professor
me dando vários confrontos, assim, eu ficando muito bravo com ele. E aí eu fiquei assim, vou fazer sociologia nada? Pra quê? Vou virar ateu também? Aí eu falei... O pior é que já me falaram isso. Porque eu não tenho crença, né? Eu acho que eu sou. Não é nem até. Como que fala quem a pessoa nem acredita nem duvida? Esqueci, agnóstico. Agnóstico? E aí eu falei para uma amiga minha, e aí ela pegou e falou assim: Ah, mas é verdade, né? Todo comunista é ateu. Eu fiquei tipo, Ai, mano. São esses outros estereótipos que tem nas sociais, né? Tipo, putz, nas sociais. demais. Ai, gente. E aí, esse foi um choque, assim. Só que depois eu me apaixonei mesmo pelas ciências sociais, pela sociologia. E, enfim, acho muito massa. Mas é muito louco, né? Como que a gente vai. Se criando assim mesmo, né? Se moldando. Tipo, se falasse pra mim que eu ia fazer ciências sociais, que eu ia querer dar aula, assim, tipo, há 10 anos atrás, eu ia falar, você tá louco, não vou fazer isso. Sabe? É muito, muito doido. E esse negócio que você falou sobre a questão da vida, né? De você ter a vocação para seguir uma profissão, que tem isso, né? Dentro de algumas religiões, né? Uhum. Já dizia Weber, né? Sim. E mas o capitalismo, né, ele molda muito a gente para isso. Tipo, você precisa fazer uma faculdade, você precisa seguir uma profissão. E aqui, na realidade, assim, vocês vão ver que a gente vai falar bastante também sobre trabalho, né? A ideia é ajudar vocês a ouvirem perspectivas diferentes sobre a universidade e também sobre o mercado de trabalho. Então, a gente vai trazer outras pessoas aqui para debater sobre isso, né? Só que a ideia é também vocês saberem a importância do cientista social para a sociedade em si. Porque a gente precisa ser cientista social só para realmente entrar numa empresa e viver o resto da vida trabalhando assim ali dentro dela, sabe? Para mim, né, eu que amo ciências sociais, tipo assim, eu faria ela 10 vezes mais, mesmo tendo a dúvida se eu realmente vou seguir isso na minha carreira profissional ou não. Porque eu, enquanto ser humano, sou muito mais do que uma vaga de emprego. E essa foi a meu choque ali quando eu falei que eu ia entrar na universidade realmente, porque eu não queria que eu vivesse a vida inteira trabalhando numa coisa que eu odiava simplesmente por dinheiro, por uma condição de vida. Tipo, qual o sentido da vida, sabe? E aí você já entra mais para uma filosofia, assim, sabe? Para questionar o ser mesmo. Sim. A gente conversando sobre isso, eu acho que na nossa última reunião, talvez, sobre, né? Que A gente deveríamos ter gravado, inclusive. foi muito boa mesmo. A gente tratou mesmo sobre isso, né? Porque é, a grande questão, por exemplo, das pessoas, por exemplo, não fazerem ciências sociais é justamente essa questão do mercado, né? E, e o pior é que isso está muito ligado a essa mentalidade de que a gente foi reduzido à força de trabalho, a gente foi reduzido a uma vaga de emprego, a gente foi reduzido a trabalhar para a subsistência, basicamente, né? Por exemplo, quem é que pode hoje decidir um plano de vida e seguir esse plano assim indiscriminadamente, no sentido de talvez eu precise abrir mão de sonhos e de desejos, e aqui não estou falando de coisas que podem ser danosas à sociedade, mas eu preciso abrir mão de alguns planos porque simplesmente preciso ter X padrão de vida, sabe? Aliás, foi uma coisa que a gente conversou, lembrei agora, de que, tipo assim, por que que eu preciso ter esse padrão de vida e por que que eu tenho tanta vontade de ter esse padrão de vida? Porque normalmente o que me faz gastar toda a minha vida correndo atrás de dinheiro, e de dinheiro e de dinheiro, é porque eu preciso sustentar essa ideia aqui. Claro, isso não é para a maior parte da sociedade, né? A maior parte da sociedade, a gente sabe, trabalha para subsistência, né? A gente só trabalha para poder conseguir comer e tudo mais. Só que, Sim, pô, para pensar de que isso é produzido socialmente, sabe? De que isso é estruturalmente produzido para que permaneça e aconteça desse jeito. É um dos motivos que levam a gente a olhar para uma universidade e falar assim, ou para uma faculdade e falar, não vou fazer ela, por mais que eu ache ela muito bacana, não vou fazer ela porque ela não vai me dar lucro.
porque ela não vai me dar retorno financeiro. E aí isso é complicado, porque aí a gente fica refém dessa lógica, aí vem todas as questões de infelicidade, claro que isso é muito mais complexo do que eu estou falando, né, mas uma das causas pode ser essa, de que, pô, eu preciso viver para minha subsistência, não posso escolher uma faculdade, não posso escolher uma faculdade que vai me trazer prazer, por exemplo. Porque normalmente quem Uhum. faz ciências sociais, é, de duas uma, um não bate bem das ideias, né? ou, ou tem prazer no que faz, porque é isso, velho. As ciências sociais, normalmente a gente tem muito prazer no que a gente faz, por mais que seja difícil, em alguns Sim, aspectos, mas tem muito prazer no que faz. sim. E eu acho que, pensando nesse mercado, tipo, fazer ciências sociais é ainda mais difícil, porque você sabe que você vai contra a lógica do mercado. Uhum, E, cara, é muito difícil você falar, tipo, pelo menos pra mim, assim, tipo, chegar pra vocês, assim, e falar assim, ó, o cientista social pode fazer isso, pode entrar naquela empresa pra fazer aquilo, porque a gente, querendo ou não, você acaba tendo que entrar em alguns momentos na lógica do mercado, na lógica do lucro, de você ajudar a empresa a terem dinheiro. E é difícil para o cientista social fazer isso, cara. É difícil, porque é um curso muito academicista, querendo ou não, né? Você não precisa ficar só nessa área da academia, da sala de aula, mas são as principais atuações ali, né? Tanto que o cientista social acaba seguindo e que tem mais incentivo da própria universidade durante a graduação. uhum, Só que você não faz só isso, né? Então tem gente que não quer seguir essa área e tudo bem, beleza. Você quer seguir ali dentro do terceiro setor, né? Quer trabalhar dentro de empresas privadas e instituições, ok, tudo bem. Só que eu acho que você tem que ter um pouco mais de estômago, assim, quando você vai trabalhar dentro de empresa privada, porque é complicado mesmo, assim. E acho que até por isso que ninguém acaba se interessando tanto, ou, né, que não tem esse incentivo por parte da faculdade. Mas falta também um pouco de olhar do próprio cientista social, né, do estudante ali, olhar com um pouco mais de carinho para nossa universidade, porque daí a gente acaba caindo num reducionismo, uhum, né? Você diminui a universidade, falando, não, ela só presta ali para estar dentro da sala de aula, só para fazer pesquisa, não presta para estar dentro do mercado de trabalho. E talvez a gente poderia estar mudando muita coisa dentro de empresa privada com as nossas habilidades, porque hoje tem um boom muito grande, né? Tipo, de antropólogo. Não sei, tipo, quem acompanha, assim, LinkedIn, essas coisas assim, mais Faria Limers, que eu, né, não gosto, mas tô ali no meio. E tem um crescimento muito grande de antropólogo para a área de pesquisa dentro de empresa privada. Tipo, pesquisa de consumo, sabe? Comportamento do cliente, porque daí você vai lá, faz uma entrevista, faz tipo uma etnografia bem entre aspas, porque mais uma crítica, tipo, etnografia não é só você ir lá fazer uma entrevista e ponto final, mas a galera gosta de acabar tentando fingir que a antropologia é um produto, uhum. né, para ser vendido realmente. E aí, tipo, você acaba indo realmente para esse lado de tentar mudar essa lógica. Porque se o cientista social não está nesse meio, para mostrar como realmente faz uma pesquisa, né, que ajude as pessoas e que não vise somente o lucro, vai ter uma outra pessoa fazendo ali, que às vezes não tem a mesma habilidade que você, que está sim fazendo um cursinho ali de antropologia online de um mês, sabe? Tipo, enquanto você aí que fez uma faculdade de 4 anos não tá trabalhando nessa área porque não sabe mesmo, assim, sabe? Não é culpa sua, tipo, ninguém falou pra você, mas é importante que a gente comece a valorizar a nossa profissão, que comece a olhar para o que a gente realmente pode mudar na sociedade, assim, não só dentro do meio acadêmico. Sim, porque, aliás, esse é um dos problemas também que você já citou, né, mas eu queria aprofundar um pouco, sobre as questões do que o cientista social pensa, né? Porque a gente,
queira ou não queira, as ciências sociais têm um quê de intelectualismo, né? De tipo assim, de vamos ficar na pesquisa e produção de conhecimento. E normalmente a expressão disso para a sociedade, ou a transmissão disso, ou o diálogo entre a produção acadêmica e a sociedade, é rara, é pouca, é escassa, enfim, é debilitada, tantos adjetivos que a gente pode usar aqui. E aí, isso sempre que eu ouço, eu amo Emicida, né? E aí eu ouço Emicida, e ele fala assim, esses boy conhecem Marx, nós conhecemos a fome. E dá para perceber de que essa crítica é muito real. Tipo assim, de você entrar numa favela, de você entrar numa comunidade, e você fica assim, mano, vocês conhecem esse autor aqui? Isso não é tipo de papo que você vai ter lá, sabe? Você precisa entender, se no caso de cientistas sociais, né, e tudo mais, eu acho que até se estende mais para os meios acadêmicos das humanidades, é, mas entender de que a nossa produção normalmente não está chegando para as pessoas que normalmente a gente tem como objeto de pesquisa. Por exemplo, essa é uma crítica do Rubem Alves, que eu amo, aliás, eu tenho curtido muito aprender sobre, mas ele fala bem assim: a gente estuda um grupo, a gente produz informação a respeito dele e faz numa linguagem que eles não podem ter acesso. E aí, beleza, sabe? Alô, Marx. Aquelas... Pois é. A gente tá aí, nossa, muito bom. A gente vai ler Marx, por exemplo, difícil, para além da distância de época, né? O linguajar de Marx é difícil. Primeiro o linguajar filosófico, depois o linguajar econômico, e aí é bem, bem difícil. Mas as sociais, ela perpetua isso, de certo modo. E aí tem várias questões. Primeiro, é a gente esquecer que a gente pode, de que as ciências sociais nasceu com caráter de intervenção, ela não é só de pesquisa, tipo assim, por mais que tenha esse caráter intelectual, ela sempre quis provocar algum tipo de mudança, Sim. porque ela nasce querendo entender a mudança ali, né, da Revolução Industrial e tudo mais, da nova sociedade que está surgindo, mas também, tipo, como a gente intervém, como a gente muda algumas situações. E parece que a gente só ficou com o intelectualismo, né, com a produção de conhecimento, com essas coisas, enfim. E aí a gente não vê muito o outro lado. Até mesmo porque não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil se dispor, entrar no mercado enquanto cientista social e ajudar na produção de lucro e de acúmulo de capital, e a gente pensar em como a gente vai fazer isso, porque não é um trabalho rápido, assim, né? Tipo, de a gente conseguir ajudar a transformar um pouco dessa mentalidade. Não é simples, é um desafio mesmo. E então eu penso que esse é um dos problemas que a gente enfrenta, que é essa ideia de produção mesmo, de que a gente foca muito nesse lado academicista aí, nesse lado de produção de conteúdo, a gente não dialoga muito, claro, tem diálogos, as extensões normalmente são isso, né? Mas é pouco. Se a gente for olhar o quanto de que a gente estuda e tantas áreas que a gente estuda e o quanto de extensão que tem, por exemplo, a nossa própria instituição lá, é difícil, tem pouquíssima, sabe? Então, é um desafio mesmo a gente até entender as ciências sociais de maneira diferente. Sim. E isso que você falou, né, do academicismo, é, ele é difícil por dois pontos. O primeiro, justamente esse que você citou. A sociologia, ela nasceu querendo transformar, Uhum, né? Não só estudar, não ser o sociólogo de sofá, né? Mas, e a gente vê que hoje não tem isso. Hoje é muito isso. Você fica ali na universidade, produz conhecimento, não chega realmente para quem deveria chegar e fica ali excluído, né? E o outro, e é assim, fica excluído por conta desse intelectualismo mesmo por parte da universidade, mas também por uma questão política, né? O Estado em si não quer que as pessoas uhum, saibam, né? Então, para eles é até melhor que fique ali no cantinho da universidade, ali naquela zona mesmo. E o segundo ponto, esse intelectualismo dentro da universidade, dentro da sala de aula, ele não permite com que o cientista social comece a enxergar o que ele realmente está aprendendo. Então,
não é claro pra gente. Tipo assim, a gente tá fazendo uma pesquisa ali de uma sociedade X, está aprendendo um método, só que a visão da universidade ela é tão voltada para essa produção de conhecimento acadêmico que nem o estudante consegue compreender as habilidades que ele está desenvolvendo ali, Uhum, que vai muito além. Então, tentar aplicar e tentar entender essas habilidades, né? Porque a gente acaba tendo o cientista social, ele sabe falar muito bem, sabe argumentar muito bem, trabalha com uma análise crítica o tempo todo, né? Você tem que fazer muita pesquisa, tem que fazer destrinchamento dessas informações de pesquisa que você fez, né? Organizar essas informações. E tudo isso é muito voltado para o meio acadêmico, mas ele também é voltado para dentro de outros mercados, né? Dentro da própria sociedade. Então, saber se apresentar, né, em outros lugares. Porque se você chegar em algum lugar falando que você sente social, a pessoa fala, que legal. Nossa, é sempre assim, tipo, às vezes eu evito falar em Uber, né, quando eles perguntam, sei lá, tá falando alguma coisa da sua vida, e aí ele pergunta que faculdade você faz, eu evito falar ciências sociais. Porque eu tenho medo de ser morta, né, por conta do bolsonarismo, e outro, porque a pessoa às vezes não sabe mesmo, assim, né? Então, esses dias, tipo, eu vi que a pessoa era mais tranquila e tal, assim. E aí ele pegou e perguntou que faculdade eu fazia, daí eu falei ciências sociais. Tipo, a primeira vez que eu falei dentro de um Uber, que eu fazia ciências sociais. E aí uhum. ele fez exatamente isso. Legal. Tipo assim, nem, não consigo nem criticar, sabe? Ah, e Porque, isso quando não confundem a gente com o serviço social, né? sim, Ah, você faz serviço social, que legal. Vai ser assistente. vai ser Aí eu assistente fico, social. não, gente, não, eu não vou ser assistente social, não. Desculpa. Ai, e aí, tipo, imagina, né? A sociedade não tem acesso ao que a gente produz dentro da universidade. Quem dirá saber o que que é um cientista social na hora que você vai colocar ali no seu currículo? Cientista social. Então, tipo assim, dá trabalho ser cientista social? Dá. Mas, assim, dá pra você explicar também que você é muito útil, cara. Tipo, Sim, então, e por esse sim. lado, assim, explique o que é o cientista social. As pessoas, elas não sabem realmente. Eu acho que essa deve ser uma campanha nossa. Explique o que é ser cientista social, porque, pô, é difícil, por exemplo, olha, o que é fato, é, a- as, as, enfim, os grupos do mercado, eles utilizam a informação produzida pelo cientista social, sabe? Essa é uma das coisas, isso aqui é uma informação que normalmente o cientista social não leva com tanta alegria, né? A gente fica assim, o mercado está utilizando o que a gente está produzindo. A gente não gosta normalmente, né? Pode ter cientista social que goste, mas normalmente não gosta. Mas está acontecendo, porque a gente produz, a mesma ideia que o que eu tinha falado do Rubem Alves, a gente está estudando um grupo e a gente está produzindo informação sobre esse grupo. O mercado que tem interesse para vender para esse grupo vai usar essas informações, sabe? Tipo assim, ele vai usar essas informações para poder vender para eles. E Sim, isso vai acontecer, infelizmente para nós, felizmente para outras pessoas, principalmente para o mercado, felizmente. Mas aí tá uma maneira que uma pessoa que quer vender sua força de trabalho para o mercado ou para uma empresa pode se apresentar. Porque, pô, como uma empresa, qual benefício você pode trazer para minha empresa? Uai, benefício de que você vai conhecer o grupo para quem você vai vender. Qual a melhor maneira de você vender para alguém? Você vai vender, por exemplo, se chegarem para mim, para me vender roupa, dificilmente vou conseguir, porque eu não ligo muito. Agora, se chegar para mim para vender livro, aí depende também do livro, né? Mas enfim, aí possivelmente eu vou ter interesse. Se chegar para mim para vender, sei lá, comida, aí eu vou ficar super feliz, assim, porque eu gosto muito de comer. Então, tipo assim, conhecendo o grupo, você vende melhor. E quem melhor que um cientista social para entender um grupo social para quem uma empresa quer vender, sabe? Então, sim, tipo, a gente tem como se apresentar bem, a gente tem bons argumentos. A gente só precisa saber fazer, a gente precisa. E saber fazer é exercitando, né? Porque a gente precisa se apresentar isso, e eu trago para esse lado do mercado, justamente para desmistificar essa ideia de que a gente só pode ser professor, né? Tipo, sim. não é, por mais que, enfim, é difícil para a gente trabalhar no mercado. Mas tem como, Quem se tem como. atrever,
Super encorajadores aqui para as pessoas trabalharem no mercado. Mas é que assim, tipo, infelizmente a gente vive num mundo capitalista. E a gente precisa de dinheiro, né? Uhum, E eu prefiro que a pessoa faça ciências sociais, porque ela quer fazer ciências sociais e ter um jeito de encontrar um trabalho nessa área, do que ela desista de fazer ciências sociais por medo de não ter dinheiro e passar fome, passar necessidade e ter que fazer uma outra coisa, né? Porque, querendo ou não, assim, você não vai ganhar bem, porque a gente mora no Brasil, uhum. e você vai estar infeliz, porque você não vai estar fazendo uma coisa que você realmente gosta. Então, acho que meio que essa é a ideia, né? O incentivo, assim, né? É, e também sobre a questão de, tipo, no mercado tem um espaço para o cientista social que hoje em dia ele é ocupado por outras pessoas. Então, tipo, principalmente essa parte que a gente estava falando de entender consumidor, o tanto de publicitário que tem. Eu trabalho com gente que fez publicidade e tá fazendo cursinho de antropologia. Tipo assim, era para ter um cientista social ali, sabe, trabalhando. E é outra pessoa que tá ocupando. Só que, e aí, essa outra pessoa vai estar ali ajudando a permanência do sistema em si, Uhum. sendo que poderia ter um cientista social ali, assim, por mais. Claro que a gente não vai conseguir fazer uma revolução desse jeito, né? Uma revolução a gente sabe como que realmente deve ser feito, mas é, você consegue alterar alguma coisa ou outra ali, sabe? Então, tipo, não é só ajudar a empresa a entender o cliente para ele ter um lucro, mas como tratar melhor essa pessoa, né? Como você não extorquir, Sim, sabe? Tipo, ir por esse caminho, assim, de tentar pelo menos melhorar. sim. E uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, dessa troca de ideia que a gente está tendo, é de que a gente, nesse caso, pretende, pelo menos, lidar com a realidade, né? Que é, por exemplo, a gente tá enfatizando de que o cientista social dificilmente vai gostar de trabalhar no mercado, convencional de trabalho. Mas a gente precisa lidar com a realidade, que é isso que você disse, que é o fato de que a gente precisa de dinheiro. A gente precisa disso para poder existir, para poder, enfim, lidar com a realidade. E para isso a gente precisa levar em consideração de que a gente talvez possa não estar tão confortável, né, no emprego que seja dentro do mercado, mas de que vai ter emprego, mas de que vai ter emprego, de que uma pessoa pode fazer sim ciências sociais, e aí talvez ela até goste dessa área, e ela vai trabalhar dentro dessa área e vai ter emprego. De que ela não precisa ficar só dentro da esfera da educação, da pesquisa, mas de que, aliás, uma outra área que eu acho muito bacana, mas eu acho, aí é especulação por enquanto, de que é difícil de conseguir vaga assim, né? Mas é o terceiro setor, justamente. O terceiro setor, né? Os projetos sociais, as ONGs e etc., elas são um mercado, um ambiente onde o cientista social tem muita valia, assim, ele é muito Uhum. útil dentro dessa área. O cientista social, a cientista social é muito útil dentro dessa área, porque tem como, e qual é a condição do grupo que a nossa organização atende? Aí, o cientista social está aí para isso, seja pela antropologia, pela sociologia, talvez um pouco menos pela política, mas contando com a política também, tá lá para entender isso. E aí o terceiro setor vai se valer muito disso para poder sanar as dificuldades, ou tentar amenizar os problemas e as disparidades sociais aí. Então, mas eu acho que quando a gente fala sobre essas áreas, é também lidar com a realidade, né? Porque não dá para a gente idealizar o mundo e achar de que é, uma revolução acontece amanhã. Não acontece amanhã, sabe? Tipo assim, isso não é verdade. Enquanto isso, o que a gente faz, né? Enquanto isso, a gente lida com a realidade. E aí eu acho que essa é uma das coisas que é interessantes da nossa conversa aqui. Muito que bem. Então, acho que pro primeiro papo aí, trouxemos muitos temas, né? Muitas reflexões aí. Acho que deu para entender Sim, um pouquinho o que a gente pensa, né? O que cada um enxerga aqui dentro desse campo. Mas a ideia é que vocês continuem com a gente, porque no próximo episódio teremos convidados.
E aí, realmente, cientistas sociais formados, trabalhando em suas áreas, para contar um pouquinho mais sobre essas dúvidas, né? Essas dificuldades que os cientistas sociais têm aí. Muito bom, muito bom. Gostei dessa conversa aqui. Foi boa. Fiquem com a gente, hein? E aí, também para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, @bebidas sociais e @ecos dialógicos. Isso aí, galera. Sigam a gente, vários debates interessantes lá. Falou! Valeu.